Revelado. O poder transformador que a vizinha nunca suportou em minha felicidade incrível. Maria estava radiante naquele dia ensolarado. Sua pequena loja de quitutes, que levara meses de trabalho árduo para inaugurar, pulsava com a alegria de cada cliente que entrava. Às vezes, ela parava para observar a felicidade das pessoas ao saborear seus doces e salgados. Para ela, era mais do que uma simples venda. Era a realização de um sonho cultivado desde a infância, onde sua avó sempre dizia que a comida tinha o poder de unir as pessoas. No entanto, essa felicidade toda ardia como fogo em uma palha seca na vizinhança. E Dona Edna, a mal-humorada vizinha, não suportava ver a prosperidade de Maria. A reputação de Maria crescia, e seu carinho pela comunidade era inegável. Mas, com o sucesso, veio a maldade. Dona Edna, com sua língua afiada e um coração amargurado, passou a espalhar boatos maliciosos sobre a qualidade dos quitutes. Ela parecia estar em uma missão de sabotar a jovem empreendedora. Cada palavra um dardo envenenado que buscava atingir Maria. As mentiras começaram a ecoar nas ruas, e Maria sentia a pressão crescendo. O peito dela apertava toda vez que ouvia uma das insinuações da vizinha. Dizem que os doces da Maria estão estragados. Aquilo ali é veneno. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria, apesar da dor, não se deixou abater. Com o apoio incansável do irmão Paulo e amigos, decidiu que não permitiria que a negatividade de Dona Edna destruísse seu sonho. Eles se uniram, organizando reuniões na praça, criando faixas que celebravam a doçura e a união do bairro. Cada pequeno ato de apoio era como um sopro de vida, reacendendo a chama da esperança que Maria acreditava ser mais forte que qualquer calúnia. Mas quanto mais eles lutavam, mais a fúria de Dona Edna parecia aumentar. Cartazes maldosos espalhados pela vizinhança e comentários venenosos nas redes sociais eram uma constante. Naquele dia, com o coração pulsando de emoção, Maria teve uma ideia que poderia mudar tudo. Decidiu organizar uma grande festa na praça do bairro, uma celebração ao amor e à união. Juntou forças para fazer quitutes de dar água na boca, com o desejo de mostrar que, apesar da maldade, a alegria e a solidariedade podiam triunfar. Enquanto montava os preparativos, um sopro de esperança a envolvia. Mas seria suficiente? O olhar amargo de Dona Edna, que observava tudo à distância, parecia prometer que a batalha estava longe de acabar. Maria se deu conta de que tinha que enfrentar não só a vizinha, mas também o que ela representava, o medo, a inveja e a sombra do passado que a oprimia. E assim, sem perceber, o que começou como um simples sonho de abrir uma loja, se tornava uma luta por justiça e felicidade em comunidade. O que será que ela descobrirá sobre Dona Edna na celebração? E será que essa festa poderá finalmente unir duas almas tão diferentes? O que o destino aguardava para elas? O dia da festa chegou, envolto em luz e alegria. Maria estava ansiosa, mas também confiante. A praça estava decorada com balões coloridos, flores e uma mesa repleta de quitutes que ela mesma havia preparado. O cheiro doce dos doces e a crocância dos salgados pairavam no ar, inspirando sorrisos nas pessoas que passavam. Os moradores começaram a chegar, e cada rosto iluminado era uma pequena vitória contra as palavras cruéis de Dona Edna. Paulo estava ao seu lado, organizando as mesas e recebendo os convidados com entusiasmo. "Olha, tem até bolo de cenoura!" ele exclamava, e as crianças corriam para experimentar. Aquilo era mais do que uma festa, era o símbolo da união que Maria sempre acreditou que poderia existir no bairro. Ela se lembrava das palavras da avó, que sugeria que a comida era uma ponte. E ali, naquele momento, Maria sentia que estava construindo uma ponte sólida, reforçada pelo carinho e pela compreensão. Mas enquanto a festa ganhava vida, um rastro escuro se projetava. No canto da praça, Dona Edna observava com os braços cruzados, a expressão bufando de raiva. Maria tentou ignorá-la, focando nas risadas e nas conversas alegres que a cercavam, mas a presença da vizinha era como uma nuvem ameaçadora. O que ela estaria planejando? Conforme a tarde avançava, Maria começou a perceber que os convidados já estavam se divertindo, rindo e compartilhando histórias. O ambiente vibrava com uma energia contagiante. A música tocava e o coração de Maria se enchia de esperança.
Mas, do outro lado da praça, Dona Edna fez um movimento inesperado. Com um grande cartaz em mãos, começou a gritar acusações caluniosas. Esses quitutes são perigosos, não comam isso! Um silêncio atormentador percorreu a praça. Todos os olhares se voltaram para Dona Edna, e a tensão era palpável. Maria sentiu seu estômago se revirar. A festa que ela sonhou poderia acabar em um pesadelo. Mas seu coração pulsou forte, e em vez de recuar, ela decidiu enfrentar a adversidade. Firme, mas com a voz suave, Maria pegou um microfone. Dona Edna, começou. Eu reconheço que você não está feliz, e talvez tenha suas razões, mas eu nunca pretendi fazer mal a ninguém. O que eu quero nesta festa é celebrar e unir as pessoas, não separá-las. A multidão aplaudiu e Maria continuou. Ninguém está aqui para brigas, estamos aqui para amar e compartilhar. Dona Edna hesitou. Com os olhos arregalados, ela parecia em conflito entre a raiva e a dúvida. Maria voltou a olhar nos olhos dos presentes, e de repente teve outra ideia. Vamos fazer isso diferente. Que tal um concurso de quitutes? Assim cada um pode trazer o que saber fazer e juntos vamos escolher o melhor. As pessoas começaram a murmurar, empolgadas com a ideia. Maria agarrou a chance de transformar o clima, e Dona Edna, aos poucos, estava sendo encurralada pelo espírito de união que permeava o ambiente. A proposta fez com que algumas pessoas se levantassem e fossem até Dona Edna, convidando-a a participar. Essa cena fez o coração de Maria acelerar. Poderia, quem sabe, ser o momento de reverter a situação? Mas, enquanto isso, um olhar sombrio surgiu nos olhos de Dona Edna, como se ela tivesse outra carta na manga. O que poderia ser? E aquele confronto poderia realmente se transformar em um momento de reconciliação, ou haveria uma reviravolta ainda mais dramática pela frente? A tensão na praça crescia, enquanto o futuro permanecia incerto e carregado de expectativas. A tensão no ar estava quase visível. As cores festivas da praça, que antes irradiavam alegria, agora pareciam opacas sob o olhar ácido de Dona Edna. Maria sentiu seu coração disparar enquanto a população murmura cada vez mais em expectativa. O que Dona Edna faria a seguir? O silêncio se arrastava como um fio desafinado, que cortava a energia vibrante da festa. Maria se esforçou para manter o olhar calmo, mas sua mente corria. Seria essa a hora da redenção ou o princípio de um fiasco monumental? A multidão observava, com olhares que misturavam curiosidade e apreensão. Dona Edna respirou fundo e, com uma voz que ecoou na praça, disparou. Vocês acham mesmo que isso tudo é apenas festa? Vocês não veem o que realmente está em jogo aqui? Seus olhos pareciam brilhar com uma mistura de fúria e um ressentimento profundo, quase palpável. Era como se a plateia estivesse diante de um filme de horror, esperando o próximo ato aflitivo. Eu sou a única que realmente se importa com a segurança das crianças. Deixem de lado essa farsa e vejam a verdade. Suas comidas, suas risadinhas, tudo isso é um engano. A última palavra foi um estalo que causou uma onda de murmúrios entre os convidados. Maria sentiu seu sangue ferver. Como alguém poderia destruir não só a alegria dos outros, mas também o amor que habitava naquelas mesas cheias de quitutes feitos com carinho? O desejo de retribuir a raiva de Dona Edna com sua própria dose de paixão brotou em seu coração. Mas, Dona Edna, Maria prosseguiu, sua voz firme agora, o que estamos fazendo aqui é exatamente oposto ao que você descreve. O que importa não é apenas a comida, mas o amor e a união que ela representa. Cada um de nós tem o direito de se sentir seguro e bem-vindo, sem medo das suas palavras. E para sua surpresa, uma onda de apoio começou a surgir do público. Isso mesmo, disseram alguns, enquanto outros aplaudiram Maria com entusiasmo, como se estivessem finalmente acordando de um pesadelo coletivo. Dona Edna deu um passo à frente, seu rosto vermelho de raiva, mas algo em sua postura era diferente, como se uma fraqueza tivesse sido subitamente exposta. A fúria dela logo se misturou a uma vulnerabilidade inesperada. Essa festa não é para você, ela gritou. E Maria se perguntou se talvez a verdadeira razão daquela hostilidade era um ressentimento profundo, um medo de se sentir excluída. Antes que Maria pudesse responder, Dona Edna gritou. Vocês não sabem quem eu sou. Eu sou a guardiã do que realmente importa nesta rua. E essa falsa união nunca irá acontecer. As palavras caíram sobre a praça como um peso, e Maria percebeu que o caminho para a reconciliação estava ainda longe. Havia muito mais por trás do comportamento de Dona Edna, algo que Maria ainda não conseguia compreender. A multidão estava dividida agora. Uns queriam apoiá-la e outros pareciam estar mais hesitantes.
Enquanto isso, Paulo, do lado de Maria, sussurrou: Maria, talvez seja a hora de entender o que ela realmente quer. Pode haver uma dor mais fundo que a gente não percebeu. E naquele instante, quando o clima estava caminhando para um lado inquieto, Maria percebeu que precisava de mais do que palavras. Talvez fosse o momento de descobrir o verdadeiro passado de Dona Edna, para que pudessem finalmente construir a ponte que ela tanto almejava. Mas como faria isso? Seria prudente se aproximar? As emoções fervilhavam. O futuro da festa e das relações no bairro balançava precariosamente, e a verdadeira confrontação podia ser ainda mais complicada do que ela imaginava. O que Maria encontraria ao investigar o passado de sua vizinha? O desenrolar dessa história era apenas o começo de uma nova jornada. O olhar de Maria se fixou em Dona Edna, agora paralisada no centro da praça, como uma estátua de raiva e dor. Os murmúrios da multidão se dividiram, e havia um clima intenso de expectativa no ar. Ela sabia que não podia apenas ficar ali, esperando que a situação se resolvesse sozinha. Algo precisava mudar. Decidida, Maria respirou fundo e, com um passo à frente, disse: Dona Edna, por que não nos conta seu lado da história? Por que essa festa a incomoda tanto? As palavras caíram sobre Dona Edna como gotas de chuva em um dia seco. Para surpresa de todos, ela hesitou. O olhar acerado que antes dominava seu rosto começou a dar lugar a um brilho inquieto, como se lembranças antigas a atormentassem. Maria se perguntou se aquela mulher dura escondia mais tristeza do que raiva. Vocês acham mesmo que estão aqui apenas para se divertir? A voz de Dona Edna soou melancólica, agora. Essa rua já viu alegria, mas também dor. Já houve união entre os moradores, mas a vida pegou muitos deles e os levou embora. E eu fiquei aqui sozinha, tentando proteger o que restou. A revelação causou um silêncio profundo. Maria percebeu que a resistência da mulher era mais complexa do que parecia. Ao invés de inveja, talvez houvesse um desejo desesperado por pertencimento e conexão. Mas não precisa ser sozinha, Dona Edna. A festa é uma forma de lembrar e celebrar, não de esquecer. A multidão começou a murmurar. Mas havia um consenso ali, como se uma corrente invisível unisse as vozes. Vários vizinhos começaram a comentar entre si, lembrando de histórias familiares, dos tempos em que todos se reuniam para as festas da rua. Aquela conexão quebrada pelos anos de solidão e tristeza começava a se desenhar novamente. Você tinha razão ao se preocupar com as crianças, disse Paulo, abaixando um pouco a voz, como se tivesse acabado de descobrir uma pista importante. É normal sentir medo de perder aqueles que amamos, e é possível encontrar força na união. Dona Edna parecia ter mostrado uma fração de sua vulnerabilidade, mas o resto do peso que carregava ainda permanecia escondido. Maria se aproximou mais, com o coração pulsando forte. Ela poderia fazer a diferença, se conseguisse encontrar um jeito de se conectar ainda mais com a mulher à sua frente. Dona Edna, vamos usar essa festa para recomeçar. É uma chance para todos nós. Para você também. Venha, compartilhe suas memórias, seus medos, junto conosco. Vamos te ouvir. Toda a história é importante. As palavras de Maria soaram como um chamado, ecoando na praça. A multidão agora parecia receptiva e interessada. Os olhos de Dona Edna se umedeceram enquanto ela lutava contra a maré de emoções que vinha à tona. O espaço entre elas pulsava com a possibilidade de reconciliação. Eu não sei se consigo. E se não gostarem? Ela se inclinou levemente para trás, seus braços cruzados como um escudo. Vamos juntos. Como um compromisso solene, Maria estendeu a mão, oferecendo não apenas um gesto físico, mas também uma proposta de acolhimento. Mas a resposta de Dona Edna não era simplesmente uma adesão ao chamado de mudança. A mulher olhou para a mão estendida, hesitante, enquanto as vozes da multidão se enchiam de esperança e encorajamento. O clima de divisão começava a se dissipar. Mas havia uma camada de tensão, uma expectativa crucial que pairava no ar. E se eu contar, será que a dor vai embora? A voz de Dona Edna se quebrou, revelando fragilidade. Maria sabia que aquela poderia ser a resposta que mudaria tudo, tanto para a festa quanto para a vida daquela mulher, que parecia estar tão longe de alcançar seu lugar de felicidade. Mas o que mais seria preciso para Dona Edna se abrir? Ninguém sabia o que estava por vir. A conversa estava apenas começando, e a ponte entre passado e presente poderia estar prestes a ser construída. O que mais Dona Edna escondia em seu coração? A verdade poderia ser a chave que uniria a rua novamente.
E ao olhar para Dona Edna, Maria não pôde deixar de sentir que ali, naquele momento, algo extraordinário poderia acontecer. Maria sentia seu coração acelerar enquanto esperava a resposta de Dona Edna. A multidão estava tão silenciosa que o leve farfalhar das folhas nas árvores parecia amplificado. As esperanças e anseios de muitos estavam pendurados em um fio tênue, e o momento parecia se arrastar, pesado de emoções. Dona Edna finalmente respirou fundo, a velha pele marcada pelo tempo se contorcendo. Vocês não sabem. Não sabem o que perdi. A voz dela tremia, um eco de uma dor difícil de enfrentar. Essa rua não é apenas cimento e tijolos. Para mim é memória. É olhar para cada casa e lembrar de um sorriso que se foi, de um carinho que nunca mais vou ter. Maria sentiu uma pontada no peito. Era fácil ignorar o que estava escondido sob a superfície, mas agora tudo se tornava claro. Dona Edna não apenas se preocupava com a festa, ela temia o que a alegria poderia trazer à tona. Eu perdi minha família. Meus filhos cresceram aqui, mas a vida os levou para longe. Agora, cada riso é um lembrete de que eu estou sozinha. As palavras caíam como pedras na água serena do lago, fazendo ondas que se espalhavam pela praça. Os vizinhos começaram a murmurá-los, outros olhavam com empatia. Alguns até com lágrimas nos olhos. Maria sabia que aquele era um momento crucial, onde o simples ato de ouvir poderia ter um impacto profundo. Você não está sozinha, disse um jovem da multidão, seus olhos brilhantes de emoção. Estamos aqui, Dona Edna. A sua história é parte da nossa. Você toca a vida de todos nós, mesmo que de maneira silenciosa. Dona Edna aparentava hesitar. Como se as palavras do jovem fossem um convite a um abismo que ela temia se aproximar. Maria percebeu que ela precisava ir além. Dona Edna, as memórias não têm que ser uma carga. Elas podem ser uma ponte para o futuro. Juntos, podemos criar novas lembranças, para que não exista mais essa solidão. Os olhos de Dona Edna finalmente se encontraram com os de Maria. Ali estava uma possibilidade, não só para a festa, mas para o renascimento de uma conexão que havia sido perdida. Novas memórias? Dona Edna repetiu com um misto de dúvida e esperança. Sim! Maria sorriu, inflando a atmosfera ao seu redor. Vamos coletar histórias, rimos juntos, celebrar a vida, apreciar aqueles que ainda estão conosco. A dor pode ser aliviada com amor e alegria se você deixar. As sobrancelhas de Dona Edna franziram um pouco, mas seu olhar estava mais aberto. O cenário virou um campo fértil para sentimentos e diálogos. Maria sentia que uma mudança genuína estava prestes a acontecer. Se você se abrir para nós, Dona Edna, talvez possamos construir uma nova história, uma que inclua todos nós. No instante seguinte, a mulher parecia ter mudado. As palavras estavam na ponta de sua língua. A história que carregava há anos queria encontrar a luz. Os outros vizinhos se aproximaram, formando um semicírculo ao redor dela, como se sentissem que o ar estava mudando. Quando meus filhos eram pequenos, Dona Edna começou, sua voz suave, quase como um sussurro. Eu costumava fazer doces para as festas. Eles adoravam cada momento. Uma lágrima escorreu por sua bochecha, mas havia um brilho nos olhos agora, uma sensação de alívio. Os murmúrios na multidão se transformaram em sorrisos encorajadores. Maria viu as expressões aquecerem-se com amor. Era um momento desconcertante e bonito. A história de Dona Edna desatava, e com isso, envolvia a todos em um laço de compreensão e dor compartilhada. A festa era um espaço de alegria que eu temia perder. Mas talvez eu tenha me perdido no meio de tanto medo. Dona Edna continuou, um leve sorriso começando a aparecer. A multidão aplaudiu a coragem dela. E Maria sentiu que uma peça fundamental da união estava sendo colocada no lugar. Mas algo ainda estava por vir. O que vocês não sabem? Dona Edna disse com a voz agora mais firme. É que eu guardei uma surpresa para essa festa, algo que pode nos unir ainda mais. A tensão no ar se intensificou. O que será que Dona Edna tinha em mente? A história anterior não fora fácil de ser contada. O olhar de todos se encheu de expectativa. Maria sentia a adrenalina correr em suas veias. O que viria a seguir poderia mudar tudo, mas por um momento, ela apenas esperou, segurando a mão estendida. Dona Edna respirou fundo, como se cada palavra que estava prestes a soltar fosse um pequeno tesouro guardado dentro dela por tanto tempo. Na verdade, eu preparei uma receita antiga que sempre trouxe alegria aos meus filhos e a todos da rua, disse ela, um sorriso tímido aparecendo em seus lábios. Eu sempre fiz o pavê da vovó para as festas,
E hoje eu gostaria de compartilhar essa receita com todos vocês. Um burburinho se espalhou pela multidão. As pessoas se entreolharam, surpresas e curiosas. Maria sentiu uma onda de entusiasmo. Dona Edna estava começando a abrir seu coração. E aquilo era tudo o que eles precisavam. O cheiro do doce pairava na mente de todos, evocando memórias de infância e festa. Vamos fazer novamente! Alguém gritou com um brilho nos olhos. Podemos juntar os ingredientes juntos. A proposta gerou uma onda de concordância e animação. Os rostos, antes tristes, agora estavam iluminados por sorrisos reluzentes. Enquanto a energia aumentava, uma ideia começava a brotar na mente de Maria. Dona Edna, que tal organizarmos uma pequena apresentação ao lado de sua receita? Um momento onde todos possam compartilhar suas memórias também. Essas palavras despertaram adrenalina na multidão, que começou a organizar-se em grupos, sorrindo, rindo e conversando sobre a festa. A apresentação vai ser uma forma de honrar suas lembranças e criar novas, continuou Maria, sem tirar os olhos de Dona Edna. Cada um pode contar sua história enquanto saboreamos seu pavê. A expressão de Dona Edna oscilou entre assombro e alegria. Ela olhou para os rostos à sua volta. Os vizinhos, amigos, todos se unindo em torno de uma ideia que celebrava não apenas a vida, mas também os laços que estavam se formando. O brilho nos olhos dela se intensificou enquanto ela imaginava um espaço de felicidade ao seu redor. Eu não sei se sou digna disso tudo, ela murmurou, a hesitação ainda presente, como uma sombra distante. Você é sim, Dona Edna. Outra voz se ergueu, firme e tranquila. Sua história é a melhor parte desta festa. Você é parte da gente. As emoções na praça eram palpáveis, como uma onda de calor que envolvia a todos. Maria podia sentir a expectativa pulsando no ar. Ela tomou a mão de Dona Edna. Vamos criar um espaço onde todos possamos celebrar, não só o pavê, mas a vida que temos aqui. Juntos começaram a coletar ingredientes, risadas ressoando enquanto se divertiam. Os vizinhos foram rapidamente divididos em grupos para preparar a festa, cada um trazendo algo. Alguém trouxe papel para fazer decorações. Outro era responsável por montar a mesa, enquanto pequenos grupos levantavam vozes em harmonia cantando as músicas que acompanharam muitos natais da vizinhança. Maria observava, seu coração pulsando de felicidade. Ela sabia que estava se formando algo mágico ali. Um laço renovado que poderia resistir ao tempo. A energia na plaza começou a se intensificar. As crianças corriam em círculos, enquanto os adultos riam e compartilhavam histórias antigas. Maria se sentiu envolvida por um calor que nunca antes havia sentido, um sentimento de comunidade genuíno e profundo. Porém, no fundo, uma sombra de preocupação passou pela mente de Maria. O que se passaria na mente de Dona Edna quando a festa chegasse ao seu auge? Embora parecesse que todos estavam finalmente se conectando, Maria percebia que a dor de Dona Edna ainda não havia desaparecido completamente. Em um momento de silêncio, enquanto Dona Edna mexia os ingredientes do pavê, ela olhou para Maria. As dúvidas tomaram conta de seu olhar. Você acha que eu realmente posso fazer isso? Estou tão acostumada a estar sozinha. Maria segurou a mão de Dona Edna, transmitindo força. Sim, você pode. Essa festa é a sua oportunidade de não apenas lembrar, mas de ser parte de algo lindo novamente. A expressão de Dona Edna mudou, sua voz um pouco mais firme. Então, está decidido. Vamos fazer essa festa juntos. Contudo, só depois é que Maria se lembrou de que o mais difícil ainda estava por vir. Como será que Dona Edna lidaria com a emoção ao revelar sua história durante a festa? Maria sentiu a tensão no ar novamente. A festa poderia estar começando, mas a revelação de Dona Edna ainda estava por vir, e poderia mudar tudo uma vez mais. O clima na praça era de pura expectativa. Enquanto as pessoas organizavam os últimos detalhes da festa, Maria observava Dona Edna de perto. A vovó parecia imersa em seus pensamentos, sua expressão oscilava entre a determinação e uma ansiedade palpável. O aroma do pavê começava a se espalhar, invadindo o ar e despertando memórias não só dela, mas de todos. A música estava tocando ao fundo, um grupo de crianças começou a dançar. As risadinhas ecoavam, enquanto alguns adultos se aproximavam de Dona Edna, elogiando a receita que estava se preparando. Maria sentiu que a energia da festa estava aumentada, mas havia uma fraqueza no olhar da vizinha. A ideia de compartilhar sua história parecia suplicar para ser libertada, mas havia algo que a retinha. Dona Edna resignou-se e prosseguiu mexendo os ingredientes.
Mas Maria sabia que o verdadeiro ingrediente de que a festa precisava era a vulnerabilidade da vovó. Olhando ao redor, viu que muitas pessoas estavam unidas, dispostas a apoiar a amiga. Eram rostos conhecidos, sorrisos acolhedores, um lembrete de que a solidão poderia ser quebrada. Vamos espalhar alegria, Dona Edna, Maria afirmou decidida. Você tem algo muito especial a compartilhar. Pense em todas as risadas que viveremos hoje. A mulher de cabelos brancos parou de mexer o pavê e olhou diretamente nos olhos de Maria. Um instante de silêncio pairou entre elas, como se o tempo tivesse parado. Finalmente, Dona Edna começou a falar, sua voz ao mesmo tempo frágil e forte. Sabe, meu marido adorava essa receita. Ele sempre dizia que o sabor do pavê refletia nosso amor. Mas depois que ele partiu, as festas mudaram. Algo se apertou no peito de Maria. Ela sabia que a saudade e o luto tinham um peso imenso. A dor de Dona Edna era como uma sombra, uma lâmina fina que cortava a possibilidade de felicidade. No entanto, algo dentro de Maria pulsava forte. Você não está sozinha, Dona Edna. Todos nós estamos aqui por você. Nesse momento, as vozes da multidão começaram a vibrar mais alto. O entusiasmo contagiava e envolvia Dona Edna. Ela percebeu o afeto que emanava de sua comunidade, como um calor que a envolvia, talvez esboçando um novo começo. Está na hora de abrir meu coração. Todos merecem saber o que realmente importa. Dona Edna sussurrou como se estivesse se convencendo. Aquilo era uma virada. Sorrindo, ela se virou para a multidão, agora cheia de olhares curiosos e esperançosos. Tem uma história por trás desse pavê, começou Dona Edna, e as pessoas se aglomeraram ainda mais. Os olhos dela brilharam, e o peso da tristeza começou a se dissipar. Meu marido e eu éramos jovens. Éramos tão felizes. Cada festa era um momento de celebração. Até que um dia tudo mudou. Maria sentiu um arrepio correr pela espinha ao ouvir a determinação na voz da vovó. As memórias que ela talvez quisesse guardar em segredo estavam agora prestes a serem reveladas. A vida não é feita só de alegrias. A dor, a saudade. Mas eu quero que vocês saibam que cada pedaço desta receita traz um pedacinho de amor. As palavras de Dona Edna eram uma ponte que conectava passado e presente. E à medida que ela falava, todos ali se tornavam parte dessa história. Algo mais profundo ressoando em cada coração. No entanto, um olhar apreensivo cruzou a face de Maria. Como a revelação de Dona Edna poderia afetar a festa? Enquanto a tensão aumentava, ela pensou em como aquele momento poderia mudar a vida da vizinha, mas também o desenrolar de todos aqueles laços recém-formados. O que mais Dona Edna tinha guardado? O que mais ela estava prestes a revelar? O coração de Maria acelerou enquanto a multidão se acomodava em uma expectativa mútua e emocionada. Dona Edna respirou fundo, como se preparasse uma grande revelação. O sol começava a se pôr, colorindo o céu de laranja e rosa, tantas cores quanto as emoções que se desenrolavam naquele momento. Foi em 1 mês de janeiro. Ela começou, e a multidão silenciou, mas o murmúrio do ar quente ainda fazia ecoar a curiosidade. Meu marido, o Carlos, estava animado para a festa daquele ano. Ele sempre gostou desse pavê, e eu adorava prepará-lo enquanto ele esperava, ansioso para ver a reação das pessoas. A expressão no rosto dela tornava-se mais suave. As memórias pareciam reviver em seu olhar. Mas, na verdade, ele também estava escondendo algo. Algo muito pesado. As palavras pareciam sair com esforço. Como se cada sílaba estivesse tecida de cuidado e fragilidade. O público assistia atentamente, como pendurado nos lábios da vovó. Maria sentiu seu coração acelerar mais uma vez, desejando que Dona Edna encontrasse conforto em compartilhar. Carlos estava doente. Eu achei que era apenas uma gripe que nunca passava, até que o médico disse a verdade. Ele tinha um câncer, e mesmo assim, ele queria que tudo fosse perfeito. Ele não queria que eu soubesse o quanto estava se deteriorando. A voz de Dona Edna quicava entre a tristeza e a força. Ele se esforçava tanto que eu, tola, não percebi nada. No dia da festa, eu esperava por um milagre, mas fui atingida por uma notícia terrível. Maria podia sentir a energia da multidão se intensificando. Silêncio profundo, braços cruzados e respirações contidas. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de algumas pessoas, e a emoção estava quase palpável no ar. Ele partiu 2 dias depois da festa. Eu nunca consegui me perdoar por não ter percebido antes. Dona Edna parou, secou uma lágrima que escorregou pelo rosto enrugado.
No entanto, havia uma leveza nas suas palavras, como se ela começasse a desprender o peso que carregava há tanto tempo. Foi então que percebi que celebrar é lembrar, e significa também reconhecer a dor. O que eu guardava em meu coração me isolava, mas hoje quero celebrar a vida dele e a vida que ainda tenho. Cada pedaço desse pavê carrega um pedacinho de amor, mas também a minha saudade. Quando Dona Edna terminou, uma onda de aplausos irrompeu na praça. Era um som de libertação, não apenas para ela, mas para todos que estavam ali. Maria sentiu um nó se desatar dentro dela. Ela percebeu que, em um momento de dor, a comunidade se uniu em um laço invisível, mostrando que as feridas poderiam ser cobertas de amor. Mas então, um pensamento apressado atravessou sua mente. E se as memórias de Dona Edna trouxessem à tona mais que tristeza? E se ela guardasse algo além da saudade? Algo que poderia mudar a dinâmica de todos ali? Maria entreabriu a boca, havia tanto a dizer. Mas o olhar de Dona Edna pairou sobre ela como se quisesse que a história não terminasse ali. E é por isso que quero que todos vocês conheçam minha verdade. Porque também tenho algo importante a compartilhar. Algo que pode mudar tudo. Vocês estão prontos para ouvir? A multidão estava em silêncio novamente. A tensão palpável. Maria sentiu seu coração disparar. O que Dona Edna tinha em mente? Ela estava prestes a abrir o coração mais uma vez, e a ansiedade se espalhou pela praça como um fogo. Dona Edna respirou fundo mais uma vez, examinando os rostos familiares diante dela. Cada olhar carregava uma expectativa como se estivesse prestes a receber um presente. Ela sorriu, como se aquele momento agora estivesse mais leve. O que vou contar a vocês está muito além do que viveram comigo. Tem a ver com a nossa comunidade. O murmúrio começou a correr entre os presentes. Maria sentiu um frio na barriga. O que poderia Dona Edna revelar que fosse tão significativo? Poderia isso tocar a vida de todos ali? Depois de tudo que ouvira até então, sua mente começou a girar. Ela olhou em volta e viu a empatia no olhar de cada pessoa, sentindo-se parte de algo maior. Eu passei anos buscando motivos para a minha dor. Dona Edna continuou. Ela parecia mais forte agora, sua voz ecoava como uma canção. Após a partida de Carlos, eu me isolei. Não queria mais fazer parte das festividades ou das alegrias. Mas um dia, uma das minhas vizinhas, a Dona Lucia, veio até mim com um prato de bolo. Ela só queria saber como eu estava. A história fluiu como um rio. Maria se lembrou de Dona Lucia, uma mulher de coração generoso, sempre disposta a ouvir. Naquele dia, enquanto comíamos, eu comecei a me abrir. Falei sobre minha dor, sobre a falta que Carlos fazia. E, surpreendentemente, Dona Lúcia também me contou de suas lutas, sobre seu filho que estava longe e as dificuldades que enfrentava. Nós choramos juntas, mas algo incrível aconteceu. Dona Edna fez uma pausa dramática, deixando o murmúrio da multidão crescer novamente. Maria queria saber qual era o incrível. Percebi que a felicidade não era um estado isolado. Aprendi que podemos encontrar um no outro o que nos falta. Foi assim que criamos, juntas, um grupo de apoio na vizinhança. Começamos a compartilhar nossas dores, mas também nossas alegrias. E em cada encontro, a vida voltava a pulsar em mim. Eu estava renascendo. Os olhos de Dona Edna brilhavam com emoção. Mas esse não era o único presente que eu tinha guardado. Ela disse, olhando fixamente para todos. Como vocês sabem, Carlos sempre sonhou em ter um pequeno negócio, um bistrô, onde todos pudessem se encontrar. A ideia dele nunca saiu da minha cabeça, e eu decidi que era hora de dar vida a esse sonho. Um gaspo coletivo ecoou na praça. O que ela estava dizendo não era só uma lembrança, mas um projeto. Maria ficou impressionada, sua mente vibrava com as possibilidades. Eu quero utilizar as receitas que estamos compartilhando aqui e transformá-las em um espaço de união. Não será apenas um bistrô, mas um local onde cada um de vocês pode levar suas histórias, suas memórias, um lugar de celebração, um lar onde todos podem se sentir acolhidos. Ouvindo isso, Maria percebeu a profundidade daquela proposta. Era uma convocação para a comunidade, para se unirem em torno de algo maior. A ideia pulsava de esperança e renovação. Mas enquanto o ser humano enfrenta sua dor, o espírito também pode florescer ao compartilhar. Mas, Dona Edna continuou, o tom de sua voz mudando. Os desafios persistem. Eu preciso da ajuda de vocês. Juntos, podemos fazer isso funcionar. Mas tem um detalhe que talvez vocês não saibam. Ela olhou mais uma vez para o público, as palavras prestes a sair como um trovão.
Eu descobri que Carlos deixou uma herança que pode ajudar a concretizar tudo isso, mas não é só o dinheiro, é uma carta que ele escreveu a mim, e que tem o poder de mudar tudo o que imaginamos. O ar na praça parecia murchar de expectativa. O que poderia estar naquela carta? Maria sentiu seu coração acelerar mais uma vez. Agora tudo girava em busca daquela revelação que prometia moldar não apenas o futuro de Dona Edna, mas o de todos que estavam ali. O que mais poderia se esconder nas entrelinhas do passado? Dona Edna respirou fundo, a emoção rolando em seus olhos como ondas de um mar revolto. Carlos escreveu essa carta antes de partir, e eu guardei como um tesouro. Nela, ele fala sobre seus sonhos para nós, e sobre como a vida é preciosa, mesmo quando tudo parece desmoronar. As palavras saíam carregadas de um novo vigor, reverberando na praça. As ideias que ele deixou podem nos guiar. Ele sempre acreditou no poder da comunidade. Queria que nós, como vizinhos, nos apoiássemos mutuamente e que cada um trouxesse suas tradições, suas receitas e suas histórias. A multidão escutou atenta, quase como se conseguissem sentir o calor do espírito de Carlos. Maria observou os rostos ao seu redor se iluminarem. A ideia de um bistrô que unisse todos ressoava profundo, não apenas como um negócio, mas como uma visão de futuro. Essa carta fala sobre a importância de estarmos juntos, de como a comida e a partilha são o coração da vida. Ele dizia que, ao reunir pessoas em torno da mesa, podemos curar feridas e criar laços fortes. Dona Edna, visivelmente emocionada, passou a mão pelo rosto, limpando uma lágrima. É isso que quero para este bistrô. Um espaço acolhedor onde todos podem ser ouvidos e onde a vida pode novamente florescer. As palmas começaram a ecoar. Um jovem na multidão gritou: "Vamos fazer isso acontecer!" Outros se juntaram ao entusiasmo. A energia estava vibrante. Maria sentiu um calor crescer dentro dela. Era mais do que apenas uma ideia. Era um convite à ação. Dona Edna, percebendo que as esperanças estavam renascendo, continuou: "A carta contém também uma lista de receitas que eu quero compartilhar com vocês. Não só os quitutes que eu preparei, mas o legado de amor e alegria que quero que todos nós experimentemos juntos." Maria, cheia de empolgação, tomou a iniciativa e propôs: "Vamos concluir este dia incrível, Dona Edna. Que tal uma colaboração naquela amada receita de pavê? Cada um pode trazer seus ingredientes favoritos, e no final da festa podemos montar um banquete." Dentro dela havia uma mistura de emoção, esperança e determinação. Dona Edna assentiu, seu semblante agora radiante com a ideia de um futuro diferente. "Isso pode ser nosso primeiro passo. Vamos fazer do bistrô um símbolo da nossa união." Ela olhou nos olhos de cada pessoa presente, como se buscasse uma conexão em cada coração. As cores da festa agora estavam mais vivas, refletindo a nova luz na vida de Dona Edna e de toda a comunidade. Risos e conversas preenchiam o ar, enquanto grupos começavam a se organizar para juntar ingredientes e compartilhar suas histórias e receitas. Maria sentiu a mão de Dona Edna apertar a sua, um gesto de agradecimento e reconhecimento. Era o momento que ambas precisavam. Um ponto de virada não só para a história de uma mulher, mas para toda uma comunidade. A partir de agora, a dor dividida poderia abrir espaço para a alegria compartilhada. E então, quando todos já se preparavam para colocar a mão na massa, Dona Edna reuniu corajosamente sua voz e disse: "Antes de começarmos, quero ler a carta. Não apenas para vocês entenderem meu ser, mas para que compreendam o que significa ser uma comunidade." O silêncio tomou conta novamente, agora repleto de expectativa. A honrada vizinha abriu a carta, despejando sobre a praça as palavras de amor e esperança que Carlos precisou compartilhar. Ressoaram como música suave, e ali estava ela, finalmente livre. Em cada sílaba todos se sentiam mais conectados. A carta falava do passado, da importância das memórias e sobre como a solidariedade poderia transformar cada um. Foi um testemunho poderoso do que é o amor, mesmo após a dor. Dona Edna terminou a leitura segurando a carta contra o peito, o peso que a acompanhou por tantos anos começando a desaparecer como um nevoeiro ao amanhecer. A multidão então aplaudiu, alguns com lágrimas de emoção, outros com sorrisos radiantes de realização. "Vamos ser os criadores do nosso futuro. Um bistrô que será o lar do amor e da união. Vamos fazer isso juntos!" gritou Maria, impulsionada pela energia positiva que agora circulava pela praça. E assim, em meio a risos, lágrimas e a energia vibrante que preenchia o ar,
O futuro repleto de novas memórias começou a se formar. Todos estavam juntos naquele momento inesquecível, e a história de Dona Edna se entrelaçou na história de cada um, criando uma tapeçaria de amor e esperança que não poderia ser rompida. Naquele dia em que os quitutes foram feitos com histórias e sentimentos, Maria sentiu finalmente que todas as barreiras tinham sido quebradas. Dona Edna se tornou parte da família da comunidade. E a solidão transformou-se em união. Era um novo começo para todos, uma verdadeira celebração da vida, uma festa que ressoaria por gerações. O que começou como uma simples festa, agora se tornara uma renovação de laços que muitos achavam que estavam perdidos. E quando o sol se pôs naquela noite, iluminando o céu em um espetáculo de cores, cada pessoa ali sabia que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse. Agora, mais do que nunca, Maria sabia que a verdadeira felicidade nascia da união e da partilha. E você? O que faria para celebrar e unir as pessoas ao seu redor? Você precisa se inscrever agora no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre este final emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo, com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa transformação. É hora de espalhar amor e esperança.